Eu sou Elisseia Duarte, professora de Técnica Vocal para Adultos do Programa de Oficinas Culturais da Unidade de Gestão de Cultura de Jundiaí. Nessa 25ª videoaula, contamos com a participação especial do engenheiro de masterização Ricardo Sec, que ministrou uma palestra sobre o tema Home Studio. Vamos assistir. Boa noite a todos. É com grande prazer que hoje eu convido o engenheiro de masterização Ricardo Sec, que vai ministrar uma palestra sobre o tema Home Studio. Ricardo, muito obrigada por aceitar meu convite e fique à vontade para fazer a sua explicação e se apresentar. Primeiríssimo lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com o pessoal, passando informações, trocando ideias. Muito obrigado. Ok, vamos lá. Um assunto super legal. Home Studio. Estúdio em casa, né? Uma ideia que era até pouco tempo atrás impensável. Hoje em dia, praticamente é o mainstream, né? É o principal de muitas músicas que a gente ouve hoje em dia. Digo, música popular. Muitas músicas que a gente ouve hoje em dia são feitas ou um pouco, ou muito, ou 100% são feitas em home studio. Então, é um assunto que não só por causa dessa pandemia, dessa história mundial muito doida que a gente viveu esse ano, estamos vivendo ainda, não só por isso, mas era uma história que já vinha acontecendo. Eu acho super legal contar um pouquinho da história. Eu acho que a história ajuda a gente a compreender muito melhor o que está acontecendo agora, no presente. Bom, eu comecei a trabalhar faz um certo tempo. Eu comecei a trabalhar, comecei como autodidata, porque em 1989 não tinha o que se fazer aqui no Brasil. No mundo todo, tinham-se poucas opções, na verdade. Você tinha alguns lugares na Europa, Alemanha e Inglaterra, basicamente, alguns países nórdicos, e nos Estados Unidos, ok, tinha Los Angeles, tinha Nova York, mas era só. No Brasil, em 1989, não existiam universidades, não existiam nem cursos assim independentes. Simplesmente não existia. Então, mas mesmo e com um adicional, né? Porque a gente não tinha internet. Então você hoje em dia é difícil até imaginar um mundo sem internet, mas lá nos idos de 1989 não tinha, e lá comecei eu, Ricardo, sem saber nada e sem ter ninguém para perguntar, não podia nem perguntar para o Google mesmo, como eu acabei de falar. E, enfim, comecei aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, basicamente com experimentações, acesso a equipamento também era difícil. Não sei se alguém aqui lembra, mas na época a importação era proibida. O que a gente tinha aqui fabricado no Brasil era muito aquém do que já existia em outros lugares. Mas, enfim, no meio dessa dificuldade toda, lá fui eu, comecei. Na verdade, eu vim estudar oficialmente há pouquíssimo tempo atrás, que foi agora em 2016. Eu fiz um sanduíche e terminei meu curso nos Estados Unidos em 2018. Então, vamos lá. Por que eu coloquei técnicas de gravação para os dias atuais? Porque no quesito
gravação nada mais atual do que você fazer um disco em casa e sair de casa para o mundo. O mundo todo pode te ouvir. Basta que você tenha um certo conhecimento, tenha criatividade, talento, você vai conseguir, da sua casa, colocar sua música para qualquer pessoa que more no planeta Terra conseguir ouvir. Bom, eu coloquei aqui, voltando a falar, como eu disse, que eu gosto sempre de começar contando um pouco de história. Eu coloquei, essa é uma fotinho minha lá no United Recording, em Los Angeles. É um estúdio uau, incrível. Gravaram nesse estúdio Frank Sinatra. Nesse estúdio também foi feito o álbum Thriller, do Michael Jackson. Eles têm uma parede cheia de fotos e que tem lá essas figuras lendárias aí da música. Essa mesa que eu tô aqui, que está aqui atrás de mim, essa mesa de som é uma Focusrite Studio Console. Enfim, foram fabricadas 10 mesas dessa. Ela custava assim milhões de dólares na época. Isso é meados dos anos 80, quando fabricaram essa mesa. Ela tem um custo de fabricação ridículo de alto. Como eu disse, só foram fabricadas 10 mesas. E assim, ela era caríssima, mas não é que inclusive a fábrica, a Focusrite, teve sérios problemas financeiros nessa época, porque ela quase faliu. Ela acabou sendo vendida e comprada por uma outra empresa. Porque assim, apesar da mesa custar milhões de dólares, ela também custava muito caro para ser fabricada. Então, assim, a gente olha para um mundo onde isso principalmente aconteceu nas décadas de 70 e 80, a gente olha para um mundo super elite, assim, o mundo das gravações, entendeu? Quem conseguia gravar era quem tinha um contrato com as gravadoras. Só as gravadoras grandes tinham estúdios nesse nível, nesse patamar. Era uma coisa assim, era a creme de la creme, sabe? Uma coisa realmente muito limitada para pouquíssimas pessoas. Aqui nessa foto de cima dá para ver um pouco melhor. A mesa faz uma curva, ela tem 96 canais nessa mesa. Enfim, meu próximo slide vai mostrar a invenção do Porta Studio, que foi em 1979, como vocês estão vendo aí. Essa empresa, a Tascam, ela criou isso daí justamente... Bom, vocês estão vendo, né? Ela é até engraçado fazer olha só essa foto aqui de cima, a quantidade de canais que tem. Agora olha para cá, são 4 canais, ok? Tem um fader aqui que é o master e o 1, 2, 3, 4. Ok, é isso. Do lado direito vocês podem ver o espaço para colocar a fita cassete, né? Porque gravava em fita cassete. A fita cassete tem lado A e lado B. Não sei quem que vai lembrar disso aí. Mas esse gravador, ele utilizava o canal esquerdo e o direito do lado A e o canal esquerdo e direito do lado B ao mesmo tempo. Então, ele conseguia gravar em 4 canais. A invenção, essa ideia, ela principalmente foi justamente para quebrar esse paradigma, para quebrar essa coisa de somente 0,0001% dos músicos terem oportunidade de gravar. Claro que na época eles não esperavam o que está acontecendo hoje em dia. A gente vai chegar lá. Na época era simplesmente uma coisa de escala. Assim, você tinha empresas que fabricavam os equipamentos em pouquíssimas unidades, caríssimos, vendia muito pouco, como falei agora há pouco, aquela mesa que vendeu só 10 unidades, só fabricaram 10. E a ideia principal do Porta Studio foi escala, então foi fazer mais pessoas
comprarem esse produto. Não apenas uma pequena porcentagem de pessoas selecionadas, mas se você é músico, se você é compositor, de repente você sonhou com uma melodia, você quer gravar, você pegava o seu porta-estúdio e ele era super útil. Na época, como eu já disse, não exatamente para fazer uma gravação final, tá? Eles não esperavam o que ia acontecer com a tecnologia. Mas, enfim, foi uma ideia ótima que meio que começou toda essa história e é por isso que a gente está tendo essa aula. Começou tudo aqui com esse gravadorzinho. Esse foi meu primeiro gravador. Quer dizer, não é uma foto dele mesmo. Eu tentei lembrar, inclusive, o que eu fiz com o meu e não lembrei. Sei lá. Esse foi em 1989, eu comprei um cara igual a esse e é ali que eu comecei meus experimentos de estúdio. Bom, daqui até hoje, até hoje aconteceu isso, ó, aconteceu uma revolução. Todo mundo que tem um computador, na verdade, tem um estúdio de gravação. Então, isso inclui muita gente, comparado ao que era antes, nessa época, como eu falei, dos anos 80 para trás. Vamos lá, vamos seguir. Esse talvez seja o slide mais importante da apresentação inteira. Vocês estão vendo aqui embaixo essa moça com o cabelo meio verde? Ela é a Billie Eilish. Enfim, a Billie Eilish ganhou esse ano. Esse ano teve Grammy, né? Porque ele é no comecinho do ano, foi antes da pandemia, foi antes dessa loucura toda. Então, nesse ano, no Grammy desse ano, a Billie Eilish ganhou 5 Grammys. Diga-se de passagem que é muito importante, esses 5 Grammys, aqui nos braços do irmão dela, o irmão dela é o produtor do disco, tá? No braço dele dá para ver direitinho. Ela tem essas unhas um pouco grandes e ela não dá para contar direito, mas enfim, são 5. No braço do irmão dá para contar direitinho. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, na foto de cima, que foi onde tudo começou, vocês podem ver, é uma foto dali dos dias que eles estavam gravando. Eles gravaram em casa, home studio. Você pode ver nessa foto de cima do Phineas, ele está provavelmente na frente do computador, não dá para ver direito, tem uma outra tela ali, tem um piano que nem de armário que é, não sei como chama. Aqui na frente tem um microfone, vocês podem ver do lado direito, atrás, tem a cama. Eles gravaram esse disco, esse álbum, eles gravaram no quarto da casa deles, e eles moravam com os pais. Certo? Isso, na época, foi um super assunto. Vários fóruns sobre áudio comentaram esse fato, porque uau, assim, obviamente que já tinha acontecido com outros artistas em outros Grammys, tá? Mas eles ganharam os 5 prêmios mais importantes. Eles ganharam a melhor música do ano, eles ganharam o melhor álbum do ano, eles ganharam a melhor gravação do ano, e por aí vai. Bom, enfim, eu acho que aqui a gente conclui esse pedaço da história. Essa revolução que está acontecendo hoje em dia, que do quarto da sua casa você pode, tipo, ser super ouvido. Ser ouvido por uma boa parte do planeta. Desde que a pessoa more no planeta Terra, ela vai conseguir ouvir o seu trabalho. Bom, aqui tem algumas fotos de exemplos de home studio. Então, o seu home studio pode ser mais caprichadinho, o seu estúdio pode ser mais bagunçadinho, não tem importância, porque, assim, teoricamente, você não vai receber clientes, é um lugar seu. Então, assim, ele pode meio que ter a sua cara e você pode super economizar algumas coisas. Tratamento acústico, tá? Agora a gente entrou, de fato, na aula, tá? E a gente nós já vamos começar a trabalhar as gravações de vocês, as gravações que vocês vão fazer. Então, acústica, espaço acústico.
Imagina um microfone. Quando você está falando nesse microfone, então as ondas de som que saem da sua boca e percorrem o caminho através do ar, elas entram ali no microfone. Você falou aqui no microfone, tá? Tô aqui de frente para o microfone, o som da minha boca tá entrando aqui no microfone. Junto com esse som que está entrando aqui no microfone, as ondas que estão batendo nas paredes, no chão e no teto também estão entrando aqui, porque o som tem essa propriedade. Superfícies reflexivas, elas rebatem o som. A gente tem um agravante no Brasil, porque as nossas construções são de alvenaria, são cimento, concreto, bloco de cimento, reboco, piso frio no chão, reboco para todo lugar, no teto, nas paredes, enfim, nós estamos cercados de superfícies reflexivas, que não é legal, que é aquele sonzão de banheiro. Justamente quando você está cantando no chuveiro, parece que você... Nossa, olha, é gostoso cantar no chuveiro, né? Porque sua voz fica assim, amplificada. É justamente por causa disso, das reflexões. Tem tanta reflexão ali no banheiro, porque por causa do azulejo, principalmente, dos piso frio e tal. E essas reflexões, elas amplificam o som, então faz sua voz parecer mais alta, que ela tá mais bonitona. Só que, teoricamente, esse som de reflexão não é bacana. É tipo o contrário do bacana, não é legal. Esse slide eu tenho que mostrar, porque uma imagem vale por 1000 palavras. Isso aqui, olha só os caras... Bom, aqui do lado direito tem assim, colchão, entendeu? Colchão, ótimo. Tem tecido, tem espuma, excelente, entendeu? Não precisa ser bonito, você vai estar fazendo uma gravação. Aqui tem, tipo, 2 caras, mas assim, você pode estar sozinho, assim, sei lá, se você quiser ficar bonito para sair na foto, depois você até produz uma foto, mas assim, na hora da gravação não precisa ser legal. Do lado, quer dizer, não precisa ser bonito, pode ser qualquer coisa que não seja reflexiva. Do lado esquerdo, o cara fez uma cabaninha, né? Tá vendo? O cara colocou o microfone e colocou aí um edredom, uma colcha e tal. Aqui, ó, na primeira foto do lado esquerdo, ali tem uma pessoa que tá cantando com um microfone. Sim, eu pus essa foto porque ela é bem ridícula, mas tem muita gente que grava assim, ok? Vocês ficariam surpresos de saber a quantidade de pessoas que gravam assim, e vocês já ouviram músicas que foram gravadas assim, eu aposto. Nessa foto do meio, o cara tá fazendo, sei lá, um podcast, alguma coisa, ou mesmo cantando, não dá para saber, e o cara tá dentro do armário dele de roupas. O armário é um sucesso, tá? Nessa pandemia, eu recebi muitas vozes, porque eu trabalho principalmente com mixagem e masterização, principalmente com masterização, mas eu também faço mixagem. Eu recebi muitas vozes gravadas em armário, dentro do armário. Muitas, inúmeras, perdi a conta. Aqui na foto do lado direito, mais embaixo, um outro cara também dentro do armário, ok? É tipo sucesso. Dentro do carro é ótimo, porque não tem reflexão. Dentro do carro é super trancado. Bom, primeiro, eu acho sempre importante falar. Caixa de ovo não dá certo. Caixa de ovo, não. Não tem propriedade acústica nenhuma. Esquece caixa de ovo, esquece aquelas espumas. Tem gente que vende umas espumas assim, mas que não são acústicas, não tem propriedades acústicas. Vocês estão vendo? Essas placas que são vermelhas aqui nessa foto em cima, aqui do lado direito tem umas placas brancas. Essas placas são tipo essa placa, ok? Que é mais ou menos essa. Eu vou dar uma viradinha aqui. Vocês estão vendo aqui o fundo da minha sala? Ali, ó, vermelho também dessa cor. E aqui também, ó. Isso aqui é feito dessas placas. Deixa eu mostrar para vocês. Essa, tá? Eu até, ó,
vocês estão ouvindo o som da minha voz com o microfone do meu telefone. Agora, eu vou colocar essa placa aqui, quer ver? E vou falar. Olha o som da minha voz como muda. Tem menos reflexões, ok? Eu acredito que até pelo telefone dá para perceber essa diferença. Ok. Essa placa, ela é basicamente uma estrutura, uma moldura da madeira sarrafo, que é a madeira mais barata que tem. E aqui dentro é que a gente não pode ver. Aqui tem um TNT. Deixa eu mostrar melhor. Aqui ó, tem um TNT. E aqui é um tecido acústico de tipo 100% algodão. Não é nada muito chique também. É uma coisa normal. E aqui dentro, que é o mais importante, tem lã de rocha. Essas placas, se você digitar no Google, se você digitar painel acústico lã de rocha, vocês encontram. Com essa filosofia do home studio, vamos falar de equipamento, tá? Primeiro lugar, qualquer computador, laptop, desktop, Mac ou PC, não importa, tanto faz. Qualquer computador vai funcionar e assim, é alguma coisa que talvez eu repita aqui até o final da aula, que é você entender as suas necessidades. O segundo, depois que você já tem o computador, que pode ser até o seu, que você já tem, inclusive, DAW. Sempre que vocês se depararem com esse nome, vocês, a partir de agora, vocês vão saber. DAW significa Digital Audio Workstation. Então, traduzindo, estação digital de áudio. Estação de trabalho digital de áudio. Isso. A DAW é um programa em si, é o software que faz a gravação. Tá? Então, obviamente, depois do computador, você vai ter que ter um programa que faça essa gravação. Dicas. Tem gratuito. Tem um programa que chama Audacity, que ele é de graça. Tem vários outros também. Por exemplo, para o Windows, tem o Cakewalk. Tá? O Cakewalk é um programa incrível, ele é fantástico. Assim. E é de graça, só tem essa limitação que é só para o Windows. Quem tiver Mac não vai conseguir. Até o Pro Tools é o programa mais famoso de todos, é a DAW mais famosa, porque foi a primeira. Na verdade, chamava Sound Designer no início. Isso antes da década de 90, final da década de 80, eles inventaram o Sound Designer, que logo no início da década de 90 começou a se chamar Pro Tools. O Pro Tools ele é o mais famoso, porque foi o primeiro, e até hoje ele é meio que domina o mercado mais profissional, assim. Por isso que não preciso dar tanta ênfase para falar do Pro Tools aqui nessa aula de Home Studio. Ok. Computador DAW. Número 3. Uma interface de áudio. Interface de áudio é o que contém os conversores, porque tudo que está dentro do computador é digital. Tudo que a gente ouve é analógico. Tá? Se saiu no alto-falante, se saiu no fone, o sonzinho, e entrou na nossa orelha, é analógico. Ok? Digital, afinal de contas, é código binário, é 0 e 1. Então, não dá para a gente ouvir 0 e 1. A gente ouve o som analógico. A interface de áudio faz justamente isso. Ela tem 2 conversores dentro dela. Ela tem o AD, que é analógico digital. Então, por exemplo, quando você está tocando violão, quando você está cantando, é analógico. Depois que entrou pelo microfone o sinal e entrou na interface, a interface vai converter a sua voz em zeros e uns. Código binário digital. Esse sinal digital é o que fica gravado dentro do programa, no seu HD e tal. O outro conversor é o contrário.
é o conversor DA. Ou seja, para a gente ouvir o que a gente gravou, a interface precisa desconverter do digital e voltar a ser analógico, para a gente conseguir ouvir. Okay? Isso parece complicado, mas é uma coisa super comum, porque hoje em dia tudo é digital, então qualquer play no Spotify que você aperte, ele deixa de ser digital a hora que sai do seu telefone. Então, assim, qualquer equipamento que reproduz algum som tem um conversor. Ok? Bom, seguindo, repetindo, computador, DAW, interface de áudio, microfone. Ok? Se você vai precisar de um microfone para gravar o seu violão, a sua voz, qualquer coisa que você queira captar com um microfone. Você pode gravar o seu cachorro, não importa. Você pode ter qualquer ideia incrível, criativa. Você vai estar em casa e vai estar super à vontade. Então, o céu é o limite. Mas para isso você vai precisar de um microfone, de um cabo, de um estante. E é claro que eu recomendo um pop filter. Não existe nome em português para isso. A gente sempre fala pop filter, que é um filtro que você põe na frente da sua boca. Por exemplo, se você põe a mão na frente da boca e fala a letra P ou a letra B, você vai perceber que sai muito vento. P, B. Quem quiser fazer, pode fazer o teste se vocês quiserem. P, B. Tipo, sai bastante vento da boca. Esse vento que sai da boca, quando ele entra no microfone, dá um... Assim, eu não estou querendo usar muitos termos técnicos, mas isso chama fator de proximidade. E é tipo uma explosão no microfone, é tipo um vento no microfone. Não rola, não é legal, e o pop filter evita que isso aconteça, tá? Só isso. Acabou a lista. Tem 4 itens. Tipo, você só precisa ter 4 coisas, contando que o microfone é um cabo, um estante pop filter. Mas assim, ok. Microfone. Não dá para fazer nenhuma aula de áudio no mundo sem dar uma atenção especial para os microfones. O primeiro critério para vocês escolherem um microfone, tá? O microfone para vocês usarem aí no home studio. Hoje em dia, existem microfones USB. Sim, é uma mão na roda e eu super recomendo para vocês. O microfone USB, ele tem uma saída USB. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, desculpa. Mas aquela saída normal do microfone, que chama XLR, que é uma saída analógica, que é aquela saída tradicional de microfone, hoje em dia existe essa opção. Então, você não precisa de interface. Se você tiver um microfone USB, sai um cabo USB, você liga na entrada do seu computador USB e já está funcionando. É tipo, uau, meu, que prático, sabe? É super prático. Eu recomendo. Então, assim, é o primeiro critério para vocês escolherem um microfone. Se ele é USB ou se ele é XLR. Tá? Pela praticidade e pela questão dos valores também, porque os microfones USB são até mais baratos. Depende do modelo, mas eu vou falar um pouco disso. Mas assim, fica aqui minha dica. Microfones USB são uma boa ideia. Tá? O segundo critério para microfone é microfone dinâmico ou condensador. Tá? O microfone dinâmico é aquele microfone normal. Tipo, quando você vai num karaokê e tem aquele microfone que o cara tá ali cantando, ou quando você vai num show, ou no barzinho, qualquer lugar assim, qualquer show ao vivo, o cantor provavelmente vai estar usando um microfone dinâmico. Por quê? O microfone dinâmico, ele é super bruto, no bom sentido, assim, ele aguenta ali, você pode cantar a noite inteira no barzinho, o cantor pode fazer um showzaço, gritando no microfone, cantando alto pra caramba, não importa. O microfone dinâmico, ele dá conta de tudo isso, e é esse som tradicional que a gente está acostumado a ouvir. É um microfone uau, excelente.
o microfone condensador tem seus prós e contras também. Vamos falar assim dos prós dos microfones condensadores. Ele tem uma riqueza de detalhes que o microfone dinâmico não tem. Então, o microfone condensador, ele vai captar, por exemplo, na voz, ele vai captar todas as nuances, coisas mínimas da voz, um detalhezinho, uma voz mais sussurrada. O microfone condensador, ele consegue ir mais fundo ali no DNA da voz, tá? Isso é um pró. Agora vem o contra, que tem a ver com o pró. O contra é que se estiver passando uma moto na outra rua, na sua casa, ele vai captar. Ele é super sensível. Então, assim, para home studio, eu não recomendo, porque isso é um super problema. Assim, não importa, a sua voz vai ficar rica em detalhes, mas assim, vai pegar o cachorro da outra quadra e assim, os moleques jogando bola, não vai rolar. Então, fica a minha dica dos microfones. Os microfones USB, vale a pena vocês darem uma olhada, uma atenção para eles. E eu recomendaria microfones dinâmicos. Desculpa, falei que tinham 4 itens, não foi? Errei, tem 5, porque você vai precisar de um fone de ouvido ou de monitores. Se o seu home studio for mais chique e tiver um isolamento um pouco mais legal, você pode trabalhar com monitores, ok? Se você mora em apartamento, você não tem muito isolamento acústico, você não quer incomodar seus vizinhos, você teve uma ideia 3 horas da manhã para gravar aquela música que vai estourar, vai ser um sucesso. Então, 3 horas da manhã, enfim, depois das 10 da noite, fone de ouvido, tá? Então fica assim, quinto, agora acabou. Quinto e último item, ou monitores ou fone de ouvido, tá? Aí você fechou o seu setup. Esse é o seu setup do seu home studio, ok? Um computador, uma DAW, uma interface de áudio ou não, se você tiver um microfone USB, um microfone, cabo estante pop filter e um fone de ouvido. Ok, parabéns, você tem um home studio. Você pode gravar um disco e ser um sucesso, se você quiser. Eu queria falar mais um pouco para vocês dos últimos passos que até agora a gente fez o setup de gravação e você gravou, certo? Considera que vocês já estão gravando os seus trabalhos, tá? Depois da gravação, tem um estágio super importante, que é a edição do som, que hoje em dia, como tudo é digital, a edição oferece várias ferramentas incríveis. Inclusive, a gravação digital, ela se popularizou por causa de um negócio chamado autotune. O que o autotune faz? Ele existe até hoje, é de uma empresa que chama Antares. O autotune, ele afina a voz, tá? Lá, como eu falei, no começo dos anos 90, os engenheiros, os produtores, os artistas, eles não confiavam ainda nessa história digital, porque os equipamentos eram muito incríveis, como aquela mesa de som que eu mostrei para vocês lá no começo. Mas, assim, o fato de poder afinar a voz, ou deixar a voz ainda mais afinada, fez com que atraíssem alguns produtores, alguns artistas para esse mundo do digital, tá? E essa ferramenta existe até hoje, obviamente, e com o tempo que você tem em casa, dá para você dar uma super atenção nessa questão da edição, tá? Depois que você terminou a edição, tem a mixagem. Enfim, a mixagem é a mistura. Tudo que você gravou em canais separados. Então, assim, por exemplo, se você gravou violão e voz, você gravou violão em um canal e voz em outro canal. A mixagem vai misturar esses 2 canais e você pode fazer mágicas com eles. Por exemplo, um equalizador, um compressor, um efeito, um reverb, um delay na voz, fica chique. Enfim, mixagem. Terminou a mixagem, a última etapa chama masterização, que é a minha área.
A masterização é um processo um pouco mais complicado, onde você tem as mesmas ferramentas da mixagem, mas dessa vez aplicadas no todo, aplicadas na mixagem, ok? Então, essa é a diferença entre mixagem e masterização. Mixagem é cada detalhezinho de cada track individual. A masterização é mais ou menos as mesmas ferramentas, só que aplicadas ao todo, ok? Você pode acessar um agregador, que pode ser um CD Baby da vida, que é super famoso. Tem um outro que chama OneRPM, que é de graça. É incrível esse mundo moderno. O agregador, ele disponibiliza a música nas plataformas digitais. Tá? Então, você não põe a sua música direto no Spotify. Você não põe a sua música direto no iTunes, no Google Play, no Amazon Music. Tá? Tem quase 1000 players ao redor do mundo hoje em dia. No Brasil, o Spotify é o número 1 e tal, enfim. Vamos usar o Spotify de exemplo, mas existem milhares, quase mais de 1000. Enfim, você não põe sua música direto no Spotify. Você precisa desse cara que chama agregador. Então, que é, por exemplo, o OneRPM, que é de graça. Então, você entra no site, faz o seu cadastro, faz o upload da sua música. Depois de, tipo, uma semana, sua música tá no Spotify, gente. Olha que maravilha. Não, eu fico surpreso, porque eu sou de uma época que tudo era tão difícil. E, cara, olha só, você pode fazer a sua música em casa, sem gastar muita grana, e pôr ela no Spotify, para qualquer pessoa desse mundo ouvir. Enfim, é isso. Muitíssimo obrigado, foi muito rica a sua aula. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, e muito, muito legal. Com a prática orientada e a repetição dos exercícios, você desenvolverá a sua voz e a consciência dos ajustes necessários para cantar com uma emissão livre de tensões e mantendo a saúde vocal. Cuide-se e até a próxima aula!